pessoal, aqui quem fala é o professor Osmar, sou professor de matemática e hoje voltando para mais uma aula, vamos começar assunto novo e essa vai ser uma aula de introdução sobre ângulos, pessoal. Então vocês já devem ter visto o pai de vocês, a mãe de vocês falarem, veja as coisas pelo meu ângulo, vocês já devem ter visto falar no ramo da fotografia, né, sobre ângulo. E o que depois dessa aula? Talvez vocês não saibam tirar fotos, talvez vocês não consigam ver as coisas pelo ângulo do pai de vocês ou da mãe de vocês, mas vocês vão entender um pouquinho melhor o que são ângulos, pessoal. Então, começando, primeiramente, o que é que eu quero falar, o que é que eu quero dizer, o que é que significa a palavra ângulo, tá? Então, se eu tenho uma semi-reta, uma reta qualquer aqui no espaço, eu vou chamar ela de R, e eu tenho uma outra semi-reta ou reta, tá, pessoal? Não precisa ser reta ou semi-reta, qualquer um das duas. Tanto faz. E ambas têm um ponto de origem comum. A abertura, pessoal, entre eles é denominada de ângulo, tá? Copiem isso aqui, tá? Não esqueçam de copiar. Pausa o vídeo e copia. Então, duas semi-retas, eu vou chamar essa aqui de R', duas semi-retas ou retas no espaço, né? No plano. E tem uma origem comum, um pontinho aqui em comum, forma uma abertura. Essa abertura aqui é quem a gente chama de ângulo, pessoal. E aí eu gosto de começar essa aula mostrando as partes de um ângulo, tá? A primeira parte importante é essa aqui, esse ponto aqui, tá? Vamos chamar de O. E a gente costuma chamar ou de origem, ou de vértice, pessoal. Esse cara aqui a gente chama ou de origem ou de vértice. E esse cara aqui? Esse cara aqui, agora quando ele forma um ângulo, ele deixa de ser uma reta isolada e passa a se chamar de lado, tá? Esses dois caras aqui serão os lados do nosso ângulo. E essa parte aqui de dentro do ângulo, pessoal, essa parte aqui de dentro, essa área aqui que a gente cobriu, se chama parte ou área, pessoal. Vocês vão ver alguns livros chamando isso aqui de parte, outros livros chamando isso aqui de área. Mas isso aqui é fixo, é comum para todas, convexa, tá? A parte convexa do ângulo é a parte interna do ângulo, pessoal. E essa parte aqui de fora, nós chamamos de parte não convexa. Então, tudo que existe dentro de um ângulo está aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu acredito que vocês já copiaram, né? Deixa eu apagar aqui. Tudo que pode existir dentro de um ângulo está aqui, pessoal. Beleza? Então, vamos lá, recapitulando. O que é um ângulo? Duas retas ou semi-retas se encontram em um ponto comum. A abertura entre eles é chamada de ângulo. Aí a origem passa a se chamar vértice, as retas passam a se chamar lado, a parte interna do ângulo chamada parte convexa, a de fora, parte não convexa. Tranquilo? Tranquilo. Aí antes de mostrar para vocês quais são os tipos de ângulo, tá? Os tipos de ângulo que existem, eu quero mostrar uma coisa para vocês primeiro, chamada grau, tá? Grau não é aquilo que teu vizinho faz com a moto, não. Grau, pessoal, vem dos babilônicos, vem lá dos povos babilônicos. Um pouquinho aqui de história para vocês. Babilônicos são povos antigos, que viveram ali onde hoje mais ou menos é o Iraque. E eles tiveram contribuições absurdas desde antes de Cristo para a matemática, pessoal. Então, diferente da gente, os babilônicos, eles contavam as coisas em padrão de 6. A gente conta as coisas em padrão de 10, tá? Então, grama. Aí você avança, você tem decigrama, você avança um pouquinho, tem um centigrama, você avança mais 10, tem um quilograma. Tá? A gente avança em pacotes de 10. Os babilônicos, eles contavam as coisas em pacotes de 6, pessoal. E o dia, o ano para eles, para os babilônicos, possuía 360 pedaços, 360 dias, tá? Então isso aqui era o ano dos babilônicos. Se você parar para ver,
Isso aqui é múltiplo de 6, tá? Então, é só você multiplicar 6 por 60, né? Então, o ano dos babilônicos continham 360 dias. E aí, quando eles foram trazer o avanço, a tecnologia, a matemática deles para o campo da geometria, eles pegaram o círculo, pessoal, um círculo aqui, o nosso círculo do dia a dia, finge que esse círculo está perfeitinho, e dividiram, pessoal, em 360 pequenas fatiazinhas aqui, ó, tá? E aí você vai dividindo o teu círculo em 360 pedaços. Só que assim, se você começa a cortar seu círculo de algum lugar, você vai perceber que a área aqui entre um corte e outro vai formar uma abertura. E essa abertura eu já falei para vocês que é o ângulo. Ou seja, pessoal, um grau nada mais nada menos é uma forma de você medir a abertura dos ângulos, tá? Com base em 360 fatias de um círculo, tá ok? Então a gente para de pensar no ano e começa a pensar em grau. Então, o grau, pessoal, nada mais é do que 360 partes de um círculo. Tranquilo? E aí a gente ainda pode dividir esse grau, tá? A gente ainda pode pegar submúltiplos do grau, tá? Pequenas partezinhas de grau. Então se a gente tiver um grau aqui, e a gente divide em 60 pedaços, esses pedaços nós chamamos de minutos. Ah, professor, igual ao tempo? Igual ao tempo, pessoal. Igualzinho ao tempo. Então, 1 grau corresponde a 60 minutos. É como se você tivesse um círculo aqui, tá? E aí você aqui tira a primeira fatia aqui bem pequenininha. Eu fiz um pouco fora de escala, tá? Mas tira a primeira fatia aqui pequenininha. E ainda nessa fatia aqui, você vem aqui nessa fatia aqui. Vamos imaginar que daqui até aqui tem 1 grau. E aí aqui você vem fazendo mais 60 cortezinhos aqui. Isso são os minutos, pessoal, tá? E dá para dividir os minutos? Claro que dá. Dá para dividir os minutos. 1 minuto, pessoal. 1 minuto. A gente representa o grau com essa bolinha aqui, tá? A gente representa o grau com essa bolinha aqui. E o minuto, a gente utiliza esse apóstrofo aqui, tá? Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Assim como na hora, pessoal. Assim como no tempo, tá? Eu falei a vocês que era assim como no tempo e assim como no tempo. Então, se você pega lá teu círculo, pegou o círculo, aí tirou 1 grau, tá? Vamos supor que isso aqui tem 1 grau. Não tem, mas vamos imaginar que tem. Aí pegou seu ângulo de 1 grau aqui, bem achatadinho. Aí você dividiu em 60 partes, 60 ângulos menores ainda. E aí você resolveu pegar esses ângulos menores ainda e dividir em menores ainda. Você vai obter os segundos, pessoal. Tranquilo? Então, a menor parte de um círculo é 1 grau. A menor parte de 1 grau são minutos. As menores partes dos minutos são os segundos, pessoal. E se você quiser transformar, é só você multiplicar ou dividir por 60. Então, se você quer sair do grau para o minuto, é só você fazer vezes 60. E se você quiser sair do minuto para o segundo, vezes 60, de novo, tá? Multiplica seu grau, até aqui multiplica seu grau, por 60 para chegar em minuto, depois por 60 para chegar em segundos. Coisa mais simples não há, não é, pessoal? Então, sabe o que isso aqui nos diz? Que 1 grau só, tem 3.600 segundos, pessoal. Tranquilo? Então, já que vocês entenderam mais ou menos aí essa história de grau e minuto e segundo, tá? Eu quero que vocês absorvam que o grau são formas de você medir aberturas, tá? Porque são pedacinhos de círculo. Então, já que vocês entenderam isso aí de grau, vamos ver as partes, os pedaços, pessoal, de ângulo, tá? Como que são chamados os tipos principais dos ângulos, tá? O primeiro ângulo principal é o ângulo reto. É o ângulo reto.
e ele possui 90 graus. Esse ângulo chamado de reto. E esse ângulo aqui, pessoal, tem importância absurda em outra área da matemática chamada trigonometria. E isso aqui é aplicado na física, na química, na engenharia, na arquitetura, tá, pessoal? Isso aqui tem aplicação absurda, tranquilo? Mas eu quero que, por enquanto, vocês gravem aí. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tranquilo? 90 graus, ângulo reto, beleza? A outra coisa, outro ângulo que eu quero que vocês saibam também. Olha só isso aqui. Olha só esse cara aqui. Uma linha aqui. Isso aqui, pessoal, é chamado de ângulo raso, tá? Ou de meia volta. E se vocês pararem para olhar aqui, se pararem para perceber, vocês têm aqui, irmão, dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos, tá? Se você tem um ângulo de 90 e outro ângulo de 90, 90 mais 90, quanto que dá? Dá 180 graus. Então, um ângulo raso equivale a um ângulo de 180 graus, pessoal. Entendido? Então, um ângulo de 90 graus, ângulo reto. Ângulo de 180 graus, ângulo raso. Beleza? Ou meia volta. E o de volta inteira, pessoal? Será que existe? Claro que existe. Um ângulo de volta inteira, tá? A gente desenha ele, a gente representa ele assim. A gente representa ele assim. Como se essa setinha aqui de baixo acabasse de encostar nessa setinha aqui de cima, tá? É o ângulo de 360 graus ou de uma volta. Se esse cara aqui de 180 possuir meia volta, esse cara aqui, logicamente, vai possuir uma volta inteira. Tranquilo? E de nenhuma volta? E se eu não quiser ter um ângulo entre duas retas? Tá? Para que eu não tenha um ângulo entre duas retas, eu preciso da seguinte condição aqui, ó, pessoal. Preciso da seguinte condição. Então, vamos desenhar uma retinha aqui amarela. Olha só. Vamos fazer uma outra reta verde. Vamos fazer aqui, bem em cima. E se você olhar, entre a reta verde e a reta amarela aqui, não tem abertura nenhuma entre elas. Se você for olhar, elas estão bem juntinhas assim, quase que não tem abertura. Na verdade, não tem abertura. E se você não tem abertura, o que é que você não tem? Você não tem graus. Ou seja, isso é um ângulo de 0 graus. Também conhecido como ângulo nulo, pessoal. Ângulo nulo. Então, o que é que a gente já viu? A gente já viu o reto, o raso, o de uma volta e o nulo. E aí tem mais dois tipos especiais de ângulos que eu preciso aqui mostrar para vocês. O primeiro dele é o ângulo agudo, tá? O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é qualquer ângulo mesmo, pessoal, que tiver menos que 90 graus. Então, ele é menor, tem abertura menor do que um ângulo reto, por isso que eu mostrei para vocês o que era um ângulo reto. Tem uma abertura menor, é um ângulo agudo. Beleza? Olha só. Então, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 89 graus são ângulos considerados agudos, pessoal. Tranquilo? Copia isso aqui, tá? Não deixa de copiar, não. E o outro ângulo que falta é o ângulo chamado também de obtuso. O que é um ângulo obtuso? O que é um ângulo obtuso? É qualquer ângulo, qualquer mesmo ângulo, maior que 90 graus, passou de 90 graus, porém, pessoal, menor que 180 graus. Então, qualquer ângulo entre 90 e 180 graus é chamado de obtuso. Tranquilo? Então, se você tiver um ângulo assim, mais ou menos, você tem um ângulo aqui de mais ou menos 150 graus, você tem um ângulo chamado de obtuso. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, né? Uma introduçãozinha aqui sobre o mundo dos ângulos, né? E sobre a parte da matemática que estuda eles, né? Trigonometria e geometria. E tirem suas dúvidas, pessoal. Não esqueçam de tirar as dúvidas, não, tá? Estudem aí
e cuidado e até a próxima, pessoal.